A regulação do cálcio e do fosfato é uma das ações, né, típicas, né, do sistema endócrino. Então, como nós estamos dentro do módulo do sistema endócrino na disciplina de fisiologia, então vamos considerar agora a regulação do cálcio e fosfato. O assunto vai ser bem-vindo, pois já vimos que a regulação do cálcio e do fosfato pode ser feita pelo paratormônio da paratireoide, e vamos ver então nessa videoaula quem são as outras substâncias que podem interferir na regulação do cálcio e do fosfato. Inicialmente, nós temos que considerar que o cálcio é uma estrutura, é uma substância de extrema importância para a fisiologia dos animais. Vamos lembrar que o paratormônio, como dito, é o hormônio da paratireoide e é um regulador desse cálcio e desse fosfato. A calcitonina, igualmente, que é o hormônio da tireoide, nós vamos ver que tem uma participação importante também no controle do cálcio e do fosfato. E vamos entender também que a vitamina D, né, ou a 1,25 dihidrocólicalciferol, até como já foi informado anteriormente, é um agente importante na regulação do cálcio e do fosfato. O cálcio, assim como o fosfato, são substâncias importantes para a fisiologia e representam, por exemplo, funções celulares. Como função celular, nós podemos lembrar que o cálcio é importante para a contração muscular, que é importante para a exocitose, todo o processo de transporte pela célula envolve o íon cálcio. É importante para a atividade celular nervosa, até por conta dessa necessidade de exocitose para liberação dos neurotransmissores. É importante para a ativação de várias enzimas que são importantes no processo metabólico do organismo animal e, muitas vezes, utilizado como segundo mensageiro intracelular. Como função externa, podemos lembrar que o cálcio é de extrema importância para a coagulação do sangue, extremamente importante para a manutenção da estabilidade e ligação das membranas celulares, assim como faz a manutenção da integridade estrutural, tanto de ossos quanto de dentes. Considerando essas funções celulares e extracelulares, fica entendido, então, a importância do cálcio dentro do organismo do animal. Além disso, no caso das aves, o cálcio é importante na formação da casca do ovo. O fosfato, igualmente, ele tem funções celulares e funções extracelulares. As funções celulares são, basicamente, o fato dele ser parte integrante da membrana celular. Sempre lembrando que a membrana celular ela é de natureza fosfolipídica. Assim sendo, o fósforo indica que é presença de fosfato, presença do íon fósforo. Ele é parte integrante também de vários componentes intracelulares, como o próprio ATP, o trifosfato de adenosina, o ADP, de fosfato de adenosina, assim como faz parte dos ácidos nucleicos, que compõem o DNA do animal, material nucleico, e também várias das proteínas são do tipo fosfoproteínas. Como função extracelular, há uma grande função do fosfato, que é o fato dele atuar como um sistema tampão do sangue. Em toda situação em que houver um desequilíbrio ácido-básico tendendo para a acidose, o organismo vai lançar mão dos íons fosfato no sentido de tamponar o sangue. Também importante para a manutenção da integridade estrutural de ossos e dentes em acordo ou junto com o cálcio. Importante, no caso dos ruminantes, na secreção salivar. O fósforo secretado na secreção salivar, ele é de extrema importância para o bom funcionamento do rumen, como talvez já tenha sido visto na parte de digestão, é uma forma de controle do pH ruminal. A regulação do cálcio e fosfato ela é essencial, então, para que ocorra ou para que seja instalada a homeostase. E ela vai envolver os mesmos sistemas. Mesmo sistema no sentido de quem regula o cálcio também acaba regulando o fosfato. E se diz que existe homeostase do cálcio quando essa proporção fisiológica estiver na relação de 2:1. Os depósitos de cálcio no organismo, eles são bem conhecidos, são os cálcios, são os íons, né, que nós vamos encontrar, ou o elemento químico, né, que nós vamos encontrar nos ossos,
né, no espaço intracelular e assim como no fluido extracelular ou meio intersticial. Nos ossos, nós vamos encontrar uma grande quantidade de cálcio que são 98%, representam 98% do cálcio do organismo e efetivamente vai estar nos ossos e na forma de cristais, chamados cristais de hidroxiapatita. No meio intracelular, o cálcio vai ser encontrado ligado a diversas proteínas e também contido nas mitocôndrias, assim como em grânulos no retículo endoplasmático. São os locais, então, onde o organismo vai poder lançar mão do cálcio em toda a situação em que houver uma hipocalcemia ou uma necessidade de cálcio na circulação para o seu pronto uso. O fluido extracelular, embora seja o menor depósito, ele acaba sendo o mais importante reservatório de cálcio corporal para a homeostase, pois é aquele que podemos dizer que é o de pronta utilização. Ele está sempre disponível, em menor quantidade, mas sempre disponível para que possa ser usado e devolvido. Poderemos comentar um pouquinho disso mais tarde. A troca de cálcio entre os fluidos intra e extracelular ocorre em conjunto, então, com o controle do metabolismo intracelular, com pouco efeito sobre as concentrações do cálcio plasmático. De modo geral, sempre que houver uma queda do cálcio, ou seja, uma hipocalcemia, o organismo vai ter que lançar mão dos depósitos que nós já vimos aí como existente no organismo. Então, mostrando uma visão geral desse intercâmbio de cálcio, toda vez que houver uma redução do cálcio na corrente circulatória, o cálcio que é ingerido, ele vai ser muito absorvido para que ele chegue no líquido extracelular e possa fazer as trocas com as células que necessitam desse elemento químico. Se tem uma baixa de cálcio, também vai ser importante que a gente observe uma maior reabsorção do cálcio pelo nível renal. Além disso, como vimos, a paratireoide tem a capacidade de fazer a retirada dos ossos. Então, no momento em que houver uma hipocalcemia, o osso igualmente vai ser mobilizado para ceder o cálcio que falta na corrente circulatória. Por outro lado, quando ocorre o aumento do cálcio, chamado então de hipercalcemia, o cálcio ingerido ele tende então a ser mais eliminado pelas fezes. O excesso do cálcio que é percebido pelo líquido extracelular, ele é secretado, então, para que ele possa ser eliminado pelas fezes. Ele é filtrado pelo glomérulo renal para que ele possa ser eliminado pela urina. E, além disso, esse excesso de cálcio na corrente circulatória, que por reflexo vai estar no líquido extracelular, também vai ser depositado na matriz óssea. Normalmente, nós vamos encontrar como valores de referência em cães e gatos o cálcio total em torno de 8 a 12, o cálcio total, no caso dos gatos, de 7 a 12, e o que ele está refletindo é esse equilíbrio existente no organismo do animal, ou seja, um reflexo da regulação correta do cálcio e do fosfato. Havendo baixa de cálcio no líquido extracelular, como vimos, vai haver mais absorção, tanto do intestino quanto dos ossos, mais retenção e reabsorção pelo rim. Ao contrário, se houver um excesso, vai ter uma maior secreção pelas fezes, indo para o intestino, uma maior deposição nos ossos e uma maior filtração pelo rim. Será eliminado o cálcio pela urina. A vitamina D é um elemento extremamente importante, como vimos a princípio. A vitamina D, o paratormônio e a calcitonina são os três elementos principais, os três hormônios responsáveis pelo controle e a regulação do cálcio e do fosfato. A vitamina D, quimicamente, ela é um hormônio lipossolúvel, similar aos esteroides. Tem o transporte, assim como os outros hormônios, ligado a uma proteína, ou uma globulina específica, chamada de transferrina, que é produzida no fígado. E tem como fontes para chegar até o organismo do animal a dieta e, pela origem vegetal, o ergocalciferol ou vitamina D2.
De origem animal, aqueles animais que são carnívoros, têm como fonte também de vitamina D, ou de colecalciferol, ou D3, vitamina D3, quando a origem é do tecido, então, animal, para os carnívoros. Também tem que ser lembrado que existe uma síntese na epiderme, a partir do 7-desidrocolesterol. A excreção dessa vitamina ela vai ocorrer principalmente pela via biliar, então principalmente pela bile e também pelas fezes, uma menor quantidade, entre 3% e 6%. E uma pequena quantidade também vai ser perdida na urina. Para que haja homeostase, é necessário que todas as substâncias tenham um equilíbrio. Então, naturalmente, há de se ter uma homeostase para a concentração da vitamina D, que pode ser medida igualmente nos animais. A síntese da vitamina D, como está no grupo dos esteroides, ela origina, então, do acetato, e aí forma o 7-desidrocolesterol. Esse 7-desidrocolesterol, por ação dos raios ultravioletas que incidem sobre a pele do animal, e se esses raios estiverem entre uma frequência, uma amplitude de 270 a 300 nanômetros, isso faz com que o 7-desidrocolesterol se transforme numa provitamina D na circulação, que no fígado vai ser hidroxilada e depois vai ao rim, vai ser novamente hidroxilada. A hidroxilação no fígado é no carbono 25, a hidroxilação do rim é no carbono 1, e no final eu tenho então o 1,25 de hidroxicolesterol, ou 1,25 de hidroxivitamina D, o que fica entendido como sendo a forma ativa da vitamina D. A substância ou elemento que deriva do 7-desidrocolesterol por meio do raio ultravioleta, ela é comumente chamada de pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D é que sofre ação no fígado e passa a ser chamada, então, de calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D. Quando ainda sofre a hidroxilação no carbono 1, aí é chamada de 1,25-hidroxivitamina D, ou colecalciferol, também chamado de calcitriol. Os efeitos da vitamina D são aumentar a absorção do cálcio e fosfato no trato gastrointestinal, promover a movimentação dos íons cálcio dos ossos para o líquido extracelular, age da mesma forma que age o paratormônio, aumenta a reabsorção óssea osteoclástica e a osteólise osteocítica, semelhante novamente ao paratormônio, pois ambos são hipercalcemiantes, favorece o crescimento e a mineralização das cartilagens e ainda estimula a síntese proteica nas células mucosas intestinais. Essa síntese proteica nas células mucosas intestinais fazem com que a mucosa do tecido intestinal seja sempre rica em cálcio, o que muitas vezes acaba sendo o alimento de preferência e necessário para aqueles carnívoros de vida selvagem. No entanto, o que se sabe e o que se imagina, o que pode ser entendido é que essa síntese proteica que forma um emaranhado que segura os íons cálcio na mucosa intestinal acaba sendo importante como uma reserva para a utilização do cálcio quando necessário. O controle da síntese da vitamina D se faz a partir da estimulação pelo paratormônio. Se existe um aumento do paratormônio, então, como vimos, existe um aumento da síntese de vitamina D, é uma das funções do paratormônio. Ocorre uma estimulação quando existe uma baixa, então, de cálcio na circulação, assim como uma baixa do fosfato, e, igualmente, se observa quando existe uma baixa de estrogênio e uma baixa de prolactina. Todos esses estímulos, então, ou todas essas situações, são estimulantes para a síntese de vitamina D. O que leva à inibição da vitamina D, em contrapartida, é o aumento da concentração de cálcio na circulação, o aumento da calcemia, um aumento da concentração de potássio, potassemia, e também o aumento da calcitonina. É a única substância que nós reconhecemos como sendo hipercalcemiante aqui na regulação do cálcio e do fosfato. Essa calcitonina
ela é sintetizada pelas células C parafoliculares da tireoide a partir de um pré-pró-hormônio. Essa é a química, então, da calcitonina. Ele é um polipeptídeo de 32 aminoácidos e que são secretados por meio de exocitose, seguindo um processo semelhante ao que vimos para a liberação do paratormônio. Quais são os efeitos da calcitonina? A calcitonina é reconhecida como uma substância hipocalcemiante, ou seja, que diminui a concentração de cálcio na circulação sanguínea. Tem, portanto, um efeito oposto ao paratormônio no que se refere ao metabolismo do cálcio. Atua principalmente sobre os ossos, reduzindo a concentração plasmática do cálcio e do fosfato, diferente do paratormônio, que tem a sua ação hipercalcemiante. A ação da calcitonina acaba sendo, então, antagônica ou o oposto ao que vimos quando estudamos a vitamina D e o paratormônio. Nos ossos foi observado que a calcitonina, logicamente, vai inibir a reabsorção osteoclástica, vai inibir a osteólise osteocítica e vai aumentar a movimentação do fosfato dos líquidos extracelulares em direção ao osso. Se atua nos ossos dessa maneira, faz mais depósito do que retirada de cálcio. Com isso, então, o efeito é naturalmente hipocalcemiante. Nos rins, vai aumentar a excreção renal de cálcio e fosfato, como forma, então, de diminuir na circulação. E no trato gastrointestinal, é observado que essa calcitonina ela reduz a atividade, inibindo de modo direto a secreção ácida gástrica e, indiretamente, pela secreção também da gastrina. O controle da calcitonina ele é feito a partir da concentração de cálcio aumentada na circulação. Esse aumento da concentração plasmática de cálcio é que induz, então, a liberação da calcitonina pelas células da tireoide, as células parafoliculares da tireoide. Normalmente, nós observamos que no período pós-prandial, quando os hormônios gastrina, secretina, colicistocinina e glucagon estão sendo liberados, ocorre por eles uma estimulação na secreção de calcitonina. Isso é interessante, pois após a ingestão dos alimentos, há uma tendência de que esses animais absorvam uma grande quantidade de cálcio e que entrem num quadro de hipercalcemia. Mas, se esses hormônios estimularem a secreção de calcitonina, e é o que ocorre, vai então ser evitado essa hipercalcemia, que por ser no período após a alimentação, é chamada de hipercalcemia pós-prandial. Em resumo, a regulação do cálcio e do fosfato é feita, então, basicamente, pelos três hormônios, o paratormônio, a calcitonina e a vitamina D. Toda vez que houver uma baixa na concentração do cálcio, eu vou ter um aumento do paratormônio, vou ter uma baixa da calcitonina, já que ela é hipocalcemiante, então não é interessante que ela seja liberada nesse momento, e vou ter ainda uma maior ativação da vitamina D. Por outro lado, no momento em que houver um aumento na concentração de cálcio, eu vou ter uma baixa produção do paratormônio, vou ter um aumento da calcitonina para que ele atue como um hipocalcemiante e ainda vou ter uma menor atividade da vitamina D. Esse equilíbrio é obtido por meio das ações, então, dos três, esse equilíbrio do cálcio e fosfato é obtido por meio da ação dessas três substâncias principais.